utilizados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta. E quando ela entra em movimento, é gerada energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador encontra-se um ímã e uma bobina. O princípio de funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de que a corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético nessa região. Não, o ímã já está lá, eu acho que não é essa. Letra B. A bobina imersa, tem que ler aqui todas. A bobina imersa no campo magnético em circuito fechado, a bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera uma corrente elétrica. C. Bobina em atrito com o campo magnético no circuito fechado gera uma corrente elétrica. D. Corrente elétrica é gerada em circuito fechado por causa da presença do campo magnético. Corrente elétrica é gerada em letra E, pelo circuito fechado quando há variação no campo magnético. Deixa eu tentar entender isso daqui pelo desenho. A gente estava falando sobre isso na outra aula, lembra? A gente estava falando que a variação da corrente, né, ela causa, né, indução, né, magnética. Né? Se eu me lembro, era isso, variação da corrente, não só a corrente, mas como a variação da corrente vai gerar um campo magnético. Aí aqui ele fala que ele botou um ímã e uma bobina. Eu vou ver se esse ímã está parado. Deixa eu ver aqui os ímãs. Não faz diferença também. Bem, o ímã estar parado ou não faz diferença porque isso cria um fluxo de campo magnético, certo? E é só com a variação do fluxo do campo, desculpa, cria uma variação do fluxo do campo magnético. E é só com a variação do fluxo do campo magnético que tem geração de corrente elétrica. Variação do fluxo do campo Campo magnético. magnético. Isso, é o que gera corrente elétrica, lembra? É o que variação do fluxo do campo magnético vai gerar corrente elétrica, é verdade, cara. Beleza. Essa parte tinha esquecido. Agora, onde que está esse... Conseguiu entender esse desenho aí? O desenho não importa muito, o que importa é esse Está efeito, escrito entendeu? aí. O que importa é esse efeito. Tá. A variação do fluxo vai gerar corrente, vai gerar uma corrente elétrica. E beleza. Beleza, deixa eu ver agora, lendo aqui, se eu consigo chegar a essa conclusão aqui. O princípio de funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético. Não. Letra C, a bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera uma corrente elétrica. Bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera uma corrente elétrica. Essa então estaria certa. Letra C, bobina em atrito com o campo magnético no circuito fechado gera uma corrente elétrica. Não. Corrente elétrica é gerada em circuito fechado por causa da presença do campo magnético. Por causa da presença? Letra E, corrente elétrica é gerada em circuito fechado quando há variação do campo magnético. Então, essa daqui. Então, letra E, corrente Quando há elétrica é variação do gerada campo magnético, isso aí. quando há variação do campo magnético. Nas outras só falou presença. Não, não é presença. É a variação. Exato. Agora, esse De boa? desenho aí, Tranquilo? O desenho está aí só para confundir mesmo. Tu tem que fazer outra coisa, né? Tu tem que fazer é entender o que está rolando. Mediante certo.
A mediante é o que Então, está... tá me ouvindo? tô. Beleza. Mediante ao que está sendo pedido, né, cara? Tipo, o desenho ali não está te mostrando nada muito específico de comprimento, coisas assim, entendeu? Então, ele está ali só para que tu entenda o processo ali, no caso de variação do campo magnético para gerar corrente elétrica. Essa é a lei de Faraday. Quando o campo magnético varia, cria corrente elétrica, beleza? Aqui ele está pedindo para Beleza. explicar o funcionamento de um transformador. Como é que funciona um transformador? Sabe como é que funciona um transformador? Não. Hum, tu usa um deles todo dia. Sabe aí, cara? Por exemplo, quando tu tá usando o carregador, O, ele é um transformador, ele pega a corrente de 220 volts e passa para 12, né, para poder carregar a tua bateria. não, agora eu tô lembrando, uso um lá em Brasília. Lá em Brasília é 220. Eu tenho lá uns dois equipamentos lá que é 110, aí tem Todo que. carregador de celular é um transformador. Já é um transformador também, né? Ele não coloca 220 volts na tua bateria, senão ela estoura, entendeu? Mas a questão aqui é Entendi. o processo baseado na indução eletromagnética, né, que é esse processo aí do campo magnético, da corrente, etc. Quando tu tem uma corrente alternada, assim, quando tu tem transformador, tu tem bobinas, né? Tipo esse negócio aqui, uma bobina. Esses fiozinhos aqui são bobinas. Então, essa bobina primária, Uhum. essa bobina secundária. Todo transformador vai ter isso. Tu não te abrir um transformador, tu vai ver esse fio de cobre ali enrolado. Beleza? Então, quando Beleza. uma corrente alternada é aplicada nessa bobina primária, ela vai criar um campo magnético que varia ao redor dela. Ok? Corrente alternada vai Peraí. criar um campo magnético que varia. Beleza. Ah, beleza. Ele escreveu ali 800 espiras e 400 Sim, sim, espiras, é sim. isso? Mas a gente não está pensando nisso ainda. A gente está pensando só no funcionamento. Beleza? Beleza. Que é o problema 10 ali. E daí o que que acontece? Esse campo magnético que varia, né, vai induzir uma força eletromotriz na outra bobina. Ou seja, vai induzir corrente elétrica na outra bobina, entendeu? Entendi. A ideia é essa. Então, a corrente variável numa bobina vai induzir uma corrente elétrica na outra bobina. E daí, mediante o controle ali da quantidade de espiras e coisas assim, você consegue controlar qual vai ser a corrente. Entende? Entendi. Daí, controlando qual é a corrente, tu pode fazer, por exemplo, um carregador de celular. Entra 220 numa espira, sai 12 volts na outra espira. Daí tu consegue carregar o celular sem estourar a bateria. Beleza? Entendi. Entendi. Esse é o princípio de todo transformador. Todo transformador é assim. Agora essa Maneiro. 11 aí, o Bacana. que tu acha? Dá uma lida nela aí. O transformador é um aparelho muito simples. Ele é constituído por uma peça de ferro, núcleo do transformador, em torno do qual são enroladas por duas bobinas, uma primária e uma secundária, da maneira mostrada na figura abaixo. Com base no exposto e na figura acima, responda ao que se pede. Explique o funcionamento de um transformador. Então é isso, né? Entra uma corrente alternada em um dos lados da bobina, gerando uma força eletromotriz ou diferença de potencial no outro lado da bobina, de forma que você consiga controlar, né, Isso, essa diferença de potencial. O objetivo isso, é você controlar a força eletromotriz, melhor chamar assim, né? A força sim, eletromotriz. exatamente. Controlando a força eletromotriz é o objetivo. Por exemplo, o celular ele é 12 volts, né? Então, é isso daí, né? Que é a força eletromotriz, então beleza. É isso que é o objetivo. Tá bom. Exatamente. E tem uma coisa que eu não te mostrei, mas são as equações aqui, olha só. São equações bem simples, tá vendo?
A diferença de potencial no primário dividido pelo secundário, pela diferença de potencial no secundário, tem a ver diretamente com a quantidade de bobinas. O N ali é o número de espiras, entendeu? Entendi. Então, peraí. O V do primário sobre o V do secundário é a mesma coisa que o N. Entendi. Pegou Então, a no ideia? caso aí, entendi. Então, aqui eu já consigo ver que ele reduz em 50%. Sim, Porque ele tem 800, passou para 400, ele vai reduzir, então, a força eletromotriz em 50%. sim. Seria isso? Não, é isso mesmo. Muito bem. Tá. Olha, letra B. Agora, Suponha que uma bateria de 12 volts seja conectada aos extremos da bobina primária. Nessas condições, qual é a voltagem na bobina secundária? Seria 6 volts. Nessas condições, qual é a voltagem da bobina secundária? 6 volts, justifique sua resposta. Aí eu usaria essa primeira equação ali. isso. 12 sobre o secundário é igual a 800 por 400. Faria essa Isso. conta. Vai dar 2, aí daria 6 volts. Agora uma letra C. Agora uma voltagem alternada de 120 volts é conectada ao enrolamento primário. Que voltagem será obtida no segundo? Agora uma voltagem alternada. Deixa eu ver se muda alguma coisa de ser alternada, não. Deixa eu ver aqui nessa. No primeiro ele só falou voltagem. No segundo, ele falou voltagem alternada. Acredito que não vai mudar nada. Então vai ser Não a vai mesma mudar coisa. nada. Vai ser Uma coisa. 60 volts, a mesma coisa. Fazendo a conta, metade vai ficar 60 volts. Então, Exatamente. aí, da mesma forma, ali tem o I e tem o V. Beleza. Beleza. Tu Depois eu. poderia encontrar também ali, se tu fizesse a corrente, e coisas assim, se tu tivesse mais informações, né? Bacana. Mas já que ele só está Show de pedindo a bola. diferença de potencial, não deu informação nenhuma de corrente, beleza? Beleza. Letra D, acho que não está aparecendo. Entender. Tá. Porque eu achei que o E ali era a sequência. Agora a 12. 12. O fenômeno da indução eletromagnética permite explicar o funcionamento de diversos aparelhos. Entre eles, o transformador, o qual é um equipamento elétrico que surgiu no início do século XIX como resultado da união entre o trabalho de cientistas e engenheiros, sendo hoje um componente essencial na tecnologia elétrica e eletrônica. Utilizado quando se tem a necessidade de aumentar ou diminuir a tensão elétrica, o transformador é constituído por um núcleo de ferro e duas bobinas, conforme ilustra a figura abaixo. Uma das bobinas, chamada de primário, tem N1 espiras e sobre ela é aplicada uma tensão U1, enquanto que a outra, chamada de secundário, tem N2 espiras e fornece a tensão U2. Sobre o transformador é correto afirmar: quando o número de espiras N1 é menor que N2, quando N1 é menor que N2, a tensão de U2 será maior que a tensão aplicada a um. Se o 2 sobre o 1, não, o 1 sobre o 2 é igual a N1 sobre N2. Se N1 é maior, não, ele fala se N1 é menor que N2. Tu anotou aquelas equações de antes? Talvez ajudem agora. Sim, eu notei, ó, o 1 sobre o 2 é igual a N1 sobre N2.
Isso. Aí ele fala assim, quando o número de espiras de N1 é menor que o de N2, vai dar uma conta menor que 1. Vai dar uma conta entre 0 e 1. É menor que N2, a tensão de U2 será maior. Será maior que a tensão aplicada a um 1. Acho que sim, né? Que vai ser, ó, um 1, o 1 vai ser dividido por um número abaixo de 0, que vai ser igual ao 2. Se você tiver 1 dividido por 0,1, por exemplo, vai dar 10. Então tá certo essa daí. Quando o número de espiras N1 é menor que a tensão U2, a tensão U2 será maior. Tá correto essa daí. Vamos ver as outras. É utilizado para modificar a tensão tanto em sistemas de corrente contínua quanto nos de corrente alternada. Bom, aí eu não sei, eu acho que deve estar errado, né? Porque eu vi um aqui. Deve ser Tu só acha corrente que... alternada esse? será que só funciona em corrente alternada? Pior que isso nem eu sei, cara. Mas sim, parece que sim. Parece que tem que entrar É, corrente alternada e sai contínua. eu, é, eu acho que sim. Eu lembro que tinha visto alguma coisa disso, que era. Eu não tenho certeza. Mas aqui, como a 1, eu acho que a letra A está certa, C só aparece. Não significa que a gente errou, cara. Aqui, ó. Suponha uma bateria dos resistores sejam conectados ao extremo de uma bobina primária. Qual que vai ser a voltagem da bobina secundária? Zero. Porque como a corrente é contínua, há um campo variante ali. Entendeu? Entendi. Então, ó, suponha que a bateria de 12 volts seja conectada ao sistema de uma bobina primária. Ele não falou, né, qual a corrente aqui. Só dele falar 12 volts já dá para entender que a corrente é contínua? Você entendeu? Não, ele falou ali bateria, né? Uma bateria tem corrente contínua sempre. Ah, é verdade. Uma bateria. É verdade. A bateria é corrente contínua, é Nada vem tipo verdade. da luz da tomada, assim. É, Entendeu? entendi. A corrente alternada vem de onde, então? Dos transformadores, então. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Não, corrente alternada vem do, Tem os da equipamentos dela luz do aí. poste, da luz do poste, né, cara? Ali que vem. Beleza. Então tá bom. Então aqui seria zero na letra B, porque é uma bateria corrente contínua. E a letra C, corrente alternada, 120 volts, aí sim, geraria os 50%. Beleza. Pode Isso. voltar lá. Show de bola. Aí ele fala na letra C. Ó, na letra B, então, tá errada. É utilizado para modificar a tensão, tanto em sistemas de corrente contínua quanto nos de corrente alternada, não somente nos de corrente alternada. Só aparece a tensão U2 quando o fluxo do campo magnético produzido pelo primário for constante. Só aparece tensão no U2 quando o fluxo do campo magnético produzido pelo primário for constante. Não, quando variar. Letra D. Num transformador ideal, a potência fornecida ao primário é diferente da potência fornecida pelo secundário. A potência, vai ter que lembrar, a potência é o quê mesmo? U2, U ao quadrado sobre R, seria isso? E aí ele fala, no transformador ideal, a potência fornecida ao primário é diferente da potência fornecida pelo secundário. Essa eu não sei, cara. Mas eu acredito que esteja errado, porque a 2 ali, a gente usou a formulazinha.
tem que olhar a equação, né? Ó, quando o número de espiras em 1 é menor que N2, a tensão no 2 será maior que a tensão aplicada em 1. Tu olhou para a equação para concluir se é ou não? Olhei. Daí tu concluiu Fiz o pela quê? equação, que é correta. Essa é a Ah, tá correta. bom. Então, se essa tá correta, essa aqui é a certa, então. Não tem. A letra A é Então, correta. Aí a letra D, você saberia dizer por que ela. um Um transformador ideal, a transformador potência ideal. fornecida ao primário é diferente da potência fornecida pelo secundário. Deixa eu pensar um pouco. Eu só veio na minha cabeça aquela fórmula. P igual a o 2 ao quadrado sobre R. Ou a π. Não, mas é que aqui a gente está falando Potência. de outra relação, né? Essa fórmula é verdadeira, beleza? Mas em nenhum momento aqui falou de resistência, de corrente, né? É. Mas de modo geral é para ser igual, tá? E aqui ele está A dizendo que é potência. diferente. Sim. A potência tem que ser a Então tá mesma errado. nos. Sim, tá errado. Não. Não, então beleza. Agora tem que ser a mesma potência, mas como é que você chegou a essa conclusão aí? É porque é uma coisa da teoria. A teoria é assim, tem que ter conservação de energia. Potência tem a ver com energia. A bobina conserva É. energia, entendeu? E Fechou. se ela conserva Conservação de energia. energia, isso, conservação de energia. Então Não, tem que ser a mesma conservação potência. da energia. Conservação da energia já explica. Show. Beleza. Beleza. Vamos para o próximo. Ó, essa também, só jogar na fórmula, basicamente. Um transformador possui 50 espiras, 50 espiras no enrolamento primário e 200 espiras no secundário. Ao ligar o primeiro a uma bateria de tensão contínua e constante, agora deu ruim. Se for contínua e constante, vai ter que ser zero. Então, pô. Mas vamos ver. Ao ligar o primário a uma bateria de tensão contínua e constante de 12 volts, a bateria tem um de 12 volts. Determine o valor da tensão de saída no enrolamento secundário. Bom, se ela é constante, ela vai ser zero, né? Que é o que a gente já chegou a essa conclusão. Pois é. Um transformador comum, ele não funciona na corrente contínua. Então tem que ser zero. Transformador. Beleza. Então, aí, se fosse fazer aquela continha lá, se fosse alternada, só fazia 1 sobre o 2 igual a N1 sobre N2. Pois é. É complicado isso. Porque ele quer trollar aqui. É isso mesmo. Não, beleza. Um transformador tem 14. Um transformador tem os seguintes valores nominais. Pô, cara, tu que manja de viagem, eu tenho que despachar 2 malas menorzinhas, assim. Será que vai sair mais uns 300 euros isso? Ele está em qual companhia? Azul. Azul? E Tá eu. com quanto? E assim, eu não tenho como fazer o check-in, porque, sabe, né? Não tem como fazer o check-in online, 3 quero horas. dizer. Eu vou ter que ir 3 horas antes lá no bagulho para mostrar o papel que eles me deram e tal. Mas a questão é, será que eu pago na hora lá para eles despacharem mais mala? Dá para fazer isso? Dá para fazer. Na hora, assim, que eu estiver mostrando, ó, tem mais 2 malas aqui para despachar, se é isso. Porque na hora que eu comprei a passagem, não tinha nada disso. A Azul é bem. Ela, às vezes que eu viajei com ela, foi de boa, cara. Eu acho que você, de repente, até consegue despachar sem. Você tenta, entendeu? Pois é, Tenta. Pô, quando eu fui do Brasil para Europa, para Portugal, eles despacharam de graça para mim. pois é, a Azul é de boa. Eu vou pedir Essa assim, etapa, acho que você. implorando para eles, que eu já gastei muito Não, com você tudo isso. chega exatamente, pô. A menina consegue desenrolar isso pra tu lá no balcão, entendeu? Ela vai etiquetar e despachar.
E beleza. Só não deixa nada de valor que, pô, tão extraviando demais, cara. Nossa, Sério? bagagem, entendeu? Extraviaram a minha, né? Te Demais. falei, né? Pois é, então. Mas só Eu que o que que... a cada três viagens minhas, eu acho que uma tem mala extraviada, cara. É um negócio absurdo, bicho. Eu Pô, paguei o seguro assim, dessa vez aí, mas agora eu acho que já não vale, porque já não fui nessa viagem, né? aí não sei, cara. Não sei. Ah, mas não vai Mas extraviar. enfim, Chega, chega de WO, chega. tu tá com uma grande, né? Sim, uma Aí a grande já grande já tá foi ali. despachada. Ah, não, não foi ainda. Ah, tá. É porque você embarcou agora, é o primeiro local, né? Beleza, foi mal. Porque eu achei que você tinha embarcado em Braga. Aí então, beleza, aí você vai embarcar agora, vai ter uma grande e E duas menor, é, duas menores. isso. É, cara, eu acho que a azul você consegue desenrolar, mas existe sim, a possibilidade dela te cobrar ali, sei lá, entendeu? Um valor aí para embarcar. Mas aí eu acho que se você, pô, explicar que já teve um custo de 220 euros aí no 320. no show, né? 320, né? Caraca, É grana, velho. já teve um custo. Se você explicar isso daí, eu acho que você consegue desenrolar, entendeu? Pô, Deus te É, ouça, eu vou chorar igual uma criança ali pedindo. é, Chega eu de acho que você gastar, velho. consegue, entendeu? Nossa. Porque a azul delas eu acho a melhor, assim, cara. De experiência, assim, de viagem, ela é a melhor, assim, de desenrolar. E Vou tentar. agora, essas internacionais aí, a TAP, aquela lá da Espanha também, esqueci o nome, não são muito boas, não. A Ibéria, entendeu? Normalmente dá Uhum. pane. E Mas aí, a beleza, 14? 14. Um transformador tem os seguintes valores nominais: 110 volts do V1. Não, peraí. Um transformador tem os seguintes valores: 110, 220 e 1100. Sabendo que o enrolamento, cujos terminais indicam 110 volts, tem 500 espiras, determine. Então, beleza. Então, V1 é 110, V2 220, potência 1100 volts, watts. Sabendo que o rolamento cujos terminais indicam 110 volts tem 500 espiras, ou seja, N1 500 espiras. Determine, letra A, o número de espiras do enrolamento correspondente a 220 volts. O N2 é quanto? Então, N1 por N2 é igual a V1 por V2. Tranquilo. Então, N1 500 sobre N2 é igual a 110 por 220. N2 igual a 1000. Letra A, 1000 espiras, que fala, né? 1000 Isso. espiras. Porque o Letra enrolamento ali B. tem 1.000 espiras. Eu achava que uma espira era o conjunto todo, né? O conjunto, pelo que eu entendi, todo é bobina, né? A espira é só um fiozinho enrolado. Então, Isso. É um redondinho ali. um redondinho. Aí tem letra B, a intensidade da corrente em cada terminal. A intensidade da corrente em cada terminal. Quando se utiliza esse transformador para ligar uma televisão de valores nominais de 220 volts, 660 watts, numa tomada que fornece 110 volts. Tem aquela outra, tá ali. V primário vezes a corrente primária igual ao V secundário vezes a corrente secundária. É interessante, né? Como mantém a potência, né? Aí ele só iguala o pio aqui, né? Interessante. A De fórmula certa seria forma, essa. sim. Isso. Entendi. Então vamos lá, o V primário vezes o I primário é igual ao V secundário vezes o I secundário.
Bom, não tenho nenhum I, vou ter que achar esse I aqui então, mas ele já falou que 1100 é a potência lá no início. Então, para 110 volts e 500 espiras, eu vou ter uma corrente aqui. Eu vou fazer essa continha e chego na corrente. Consegue? Tô tentando aqui, ver se vai dar certo. 1100 sobre 110 vai dar uma corrente de 10 amperes. Se eu tiver certo aqui. Então, o V1, 110 vezes o I1, que é 10 amperes, é igual ao V2, que é 220 vezes o I2. Vezes o I2. Bom, se eu tiver certo. Porque eu não utilizei esse 660. Deixa eu pensar aqui. A intensidade da corrente em cada terminal, quando se utiliza esse transformador para ligar uma televisão de valores nominais. Pois Quando se é, né? Os utiliza. valores nominais são esses. Então, significa que tu, por exemplo, consegue encontrar qual é a resistência dessa TV, ou mesmo a corrente para ela funcionar ali no máximo, né? Porque tu tem o P e tu tem o U. Então, tu consegue achar o I e o R. O R tu acha tipo o R definitivo dela. Só que ela pode funcionar com uma corrente menor às vezes. Só que ela não vai funcionar na máxima potência dela, entendeu? Então, pode usar isso para achar o porque R, agora, basicamente. na verdade, eu não sei se eu estou pensando certo, mas, por exemplo, o transformador ele tem 110 por 220 e 1100 de potência. Aqui eu já consigo achar pelo pio, pô. Aqui eu consigo achar a corrente dele. A corrente para 110 seria 10 amperes e para 220 seria 5 amperes. Exato. Se você fizer essa. Beleza, 10 amperes e 5 amperes para cada um. Aí ele fala assim, ó, a intensidade da corrente em cada terminal, quando se utiliza esse transformador para ligar uma televisão de valores nominais de 220, então vou utilizar aqui 5 amperes aí, e 660 watts numa tomada que fornece 600 numa tomada que fornece. Agora que eu estou confundindo, que eu não sei de quem que eu uso aqui para modificar. Porque ali o que seria o I1 e o I2? Eu entendo que seria o do transformador, mas ele tá Sim, é a colocando os corrente dados que aqui entra da TV. é a corrente que entra no transformador, exatamente. Só que, veja, é o que sai do transformador que vai para a TV. Essa é a ideia. Tá, aí, ou seja, ele vai usar para o I1, ele vai usar a corrente. Peraí, deixa eu pensar aqui rapidinho. Essa é difícil mesmo, cara. Vamos deixar essa como tarefa, beleza? Tá, não, beleza. A Tranquilo, gente vê isso. Ó, agora eu tô com bastante tempo, né? Se Deus quiser, eu consigo chegar no Brasil, porque eu tô numa uma maré assim de medo. Que eu acho que eu não vou conseguir, assim, cara. Que alguma coisa vai acontecer e vão me impedir. Mas, por exemplo, quinta e sexta eu tenho umas horas aí livres, branquinhas, para a gente fazer o máximo de aula que der e matar teu pacote. Beleza. Por mim, tô dentro, cara. Por mim seria bom, que aí já finalizava logo e É, depois aí, a próximo gente tem mais pacote umas ia para. a gente tem mais umas 7 aulas, eu acho.
né? Umas 7 aulas. Dá para fazer Cara, 3 na quinta. Acho que é isso, 7. Depois eu vejo lá, mas eu acho que é 7. Vamos acho que de colocar repente é 3. até menos. É, Mas beleza, talvez. Vou colocar 3 na quinta e 3 na sexta, começando às 8 da manhã, pode ser? pode. Não, aí sexta que eu vou ter que te confirmar mais em cima da hora. Tá, Daqui só. então pus A 3 sexta, aqui na. a sexta eu tô livre na quinta, tranquilo, o dia todo. Aí na quinta-feira vamos confirmar se realmente não vai ter aula na sexta, mas a princípio não tem, entendeu? Já Tá. foi avisado, ó, não vai ter aula na sexta, mas a gente vai confirmar na quinta, entendeu? Por hora, então, tô te colocando aqui das 8 às 11. Chá de Lucas. Não que eu gosto de ti, cara. Normalmente não aguento dar tanta aula seguida pra mesma pessoa. Chato, cara. Beleza. Então tá, a gente se fala, meu querido. Abraço. Beleza. Não, e hoje à noite, então, como é que vai ser? Acho que não vai rolar, cara.